Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. A volta, do quadro em questão. Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, já tá bem tarde, inclusive. Mas, como eu me conheço, se eu não gravar hoje, eu vou acabar nem gravando, E é um assunto bem pertinente ainda, Porque tem muita gente falando, a vacina da Covid é a marca da besta, Porque você não pode entrar nos lugares sem estar vacinado, você não pode fazer tal coisa sem estar vacinado. Gente, a vacina da Covid ela não é a marca da besta. A vacina da Covid não é a marca da besta. E como é que você sabe? Como é que você pode provar que não é a marca da besta? Gente, é só você olhar na Bíblia. A marca da besta só vai aparecer depois do arrebatamento. Então, a vacina da Covid, irmãos, não é a marca da besta, tá? Se bem que o regime vai ser bem parecido. Porque você não vai poder entrar em tal lugar sem ter a marca, você não vai poder comprar ou vender sem ter a marca, mais ou menos o que estão fazendo aí com a vacina, Porém, o regime vai ser igual, mas igual não, parecido, Porque na verdade quando vier a marca da besta vai ser bem pior. Mas a vacina não tem nada a ver com a marca da besta, até porque o arrebatamento não aconteceu ainda, tá? Mas Willy, vem cá. O que você acha de tudo isso que acontece? A gente tá indo para 2 anos de pandemia. O que tá certo aí no seu ponto de vista? O que tá errado? O que é paranoia? O que não é? Irmãos, olha, muita coisa aconteceu errado. Isso independente de vertente política, tá? Porque todo mundo sabe que eu sou de direita. Porém, e a gente viu aí que, por exemplo, a nossa Suprema Corte tirou do presidente o poder que constitucionalmente era dele, e aí só restou para ele distribuir o dinheiro para os estados gerenciarem, e falar o que ele pensa, E com isso ele acabou falando muita coisa em hora imprópria, muita coisa que ele não devia ter falado, Então houve erros dos dois lados, sim. Porém, vamos lá. Vamos começar com o fique em casa e só vá procurar um médico quando já tiver falta de ar. Irmãos, eu sou técnico de segurança do trabalho e a gente sabe que para resolver um problema a gente tem que resolver ele nos primeiros sintomas e não quando já está tudo comprometido. Então, quando já começou com isso aí, eu já vi que o negócio estava errado. Já vi que eu falei, como é que um médico, que era o ministro da saúde na época, pode dar uma sentença de morte dessas aí. E o presidente, no caso, ele falou, não pode fazer isso, não tem como, não dá para fazer isso, E a situação que o técnico de segurança do trabalho passa é bem parecida, Porque quando a gente está lá na empresa, falando das situações, do que a gente precisa fazer para prevenir acidentes ou doenças do trabalho, A gente fala, toma cuidado com isso, a gente tem que tirar essa coisa daí, a gente tem que resolver essa situação logo, Só que como a gente está no Brasil, E no Brasil o lucro vem primeiro do que a saúde e a segurança, as pessoas adiam porque gasta dinheiro esse tipo de prevenção.
E aí quando acontece o acidente, o exato acidente que o técnico estava tentando evitar, é aí que eles vão lá e recorrem ao técnico. Gente, o técnico de segurança, ele é o prevencionista, ele não é o remediador. Então, né, eu só usei a minha profissão como exemplo. Só que por que eu tô falando disso? Por que eu vou falar tô falando de política? Porque vocês só pediram para falar da pandemia. E com questão de falar da pandemia no Brasil e falar de política é uma coisa inevitável. Até porque politizaram tanto esse vírus, porque muitas medidas sanitárias que foram colocadas aí como combate ao vírus serviram mais como medidas políticas do que como medidas preventivas. Como, por exemplo, fique em casa e só vai no médico quando tiver falta de ar, fique em casa e a economia a gente vê depois, e aí a gente vê o preço das coisas aí. Por isso que as pessoas vão falando, aí é o preço das coisas e você apoia esse cara. Eu nem vou falar muito do presidente aqui, né? Mas não tem como a gente não citar essas coisas que aconteceram. Eu repito, o presidente podia ter ficado quieto em algumas situações. Ele podia pelo menos ter usado máscara para sair, né? Teve os erros do presidente, sim. Mas, Willy, você acha que a máscara funciona? Olha, muita gente que usa máscara foi contaminada com o vírus. Muita gente que usa máscara foi contaminada com o vírus. Mas se estão colocando ali, se estão colocando pra gente usar, se você não concorda em não usar, beleza, você tem todo o direito de não concordar, irmão. Mas vem cá, existem situações que dá para ser evitado. Eu também não acho que um simples pedaço de pano vai proteger a gente do vírus. Mas não é por causa disso que eu vou sair na rua. Que eu vou sair. Eu posso até sair na rua sem máscara, ficar ao ar livre sem máscara. Mas eu vou ficar tirando a máscara dentro do mercado, que eu vou tirar a máscara dentro da igreja, que eu vou tirar a máscara dentro do ônibus. Dentro da igreja eu até tiro a máscara quando eu vou cantar, quando eu vou pregar, quando eu vou ter uma oportunidade, eu até tiro a máscara para falar. Mas não é porque eu acho que isso não resolve que eu vou ficar desafiando as pessoas, gente. Quando a Bíblia fala de respeitar as leis dos homens, é disso que ela está falando, tá? Respeita para você não ter problema. Você pode não concordar, só que a sua não concordância, a sua liberdade de expressão, existe um fator mediador chamado lei. Então toma cuidado. Eu não tô te chamando de negacionista nem nada. Eu também acho que não resolve, mas não é por isso que eu não vou usar nos lugares em que exigem que eu use. Tá. E aí, ok. Fique em casa. E aí, sem contato, sem aglomeração. Gente, como eu falei, teve muita coisa que realmente é pra se proteger, mas a gente não precisa ser paranoico. A gente não precisa ser paranoico. O fato da gente estar no meio de uma pandemia, graças a Deus agora tá diminuindo, né? Graças a Deus, né? Mas o fato da gente estar numa pandemia não faz a gente deixar de ser humano. Porque as pessoas pareciam que estavam com medo uma das outras, né? Inclusive, eu numa época eu saí pra ir no mercadinho aqui do Ó, o corona, gente, eu tô indo pro mercadinho. Não vai vir ninguém, não vai vir nenhum funcionário do mercadinho aqui entregar a comida pra mim, entregar a ração pro meu gato, pro meu cachorro que eu ainda tinha aqui, né? Entregar o produto de limpeza na minha casa, eu preciso sair pra comprar.
E aí, conheço gente que morreu de Covid? Conheço. Mas, gente, como eu falei, politizaram tanto esse vírus que muita gente, na hora de falar, tomou medida preventiva, mas espera aí, muita morte poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse ido tratar no começo a doença, ao invés de ter ido procurar um médico só quando já tivesse com falta de ar, com o pulmão já comprometido. Eu acho que muita morte poderia ter sido evitada daí. Então, né? E aí teve uma falou assim, mano, se eu ver alguém num grupo de WhatsApp, meu, se eu ver alguém na rua, eu vou chamar atenção, eu vou dar bronca, que não sei o quê. Aí essa pessoa me viu na rua e veio me chamar atenção. O que você tá fazendo na rua? Aí eu falei, então, né? Eu tô vindo do trabalho, eu trabalho no mercado, né? E o mercado não parou. E eu tô na rua porque eu vim de ônibus e não de teletransportador, né? Se eu viesse de teletransportador, eu já estaria em casa, brincando com a mulher, né? E aí, só que o engraçado, ela não queria ver ninguém na rua, porém a minha presença na igreja ela cobrava, né? É... Ela... Aí, vai, se dá pra trabalhar, dá pra ir pro culto. Irmãos, e aí eu falei, irmã, vamos lá, será que dá mesmo pra eu trabalhar? Porque naquela época, irmãos, eu tinha sofrido uma lesão e eu tava alternando trabalho, médico. E nesse tempo eu fiquei 7 meses afastado da igreja, né? Porque eu não conseguia ir. Porque não dava pra ir, porque eu estava machucado. E eu tava fazendo um esforço tremendo para não entrar pela caixa. Graças a Deus, depois que esse governo assumiu, não é exaltando o governo, eu critiquei o governo no começo do vídeo por ter falado em hora imprópria, por não usar máscara, ok, critiquei. Porém, eu tenho que exaltar quando ele acerta. Ele aumentou o tempo da entrada na caixa, né? Porém, eu tava lesionado, eu tava fazendo de tudo para não entrar na caixa. E aí eu fazia isso, eu trabalhava uma semana e na outra semana eu faltava 2, 3 dias para ir no médico, né? Eu ia no médico um dia, ele me dava 2 de atestado, aí eu chegava na outra semana, fazia isso, né? Eu tava numa situação complicada por conta de uma lesão que eu tinha sofrido antes da pandemia até. Mas Willy, como você é técnico de segurança, você sabe que você estava agindo errado assim, né? Sim, eu sei que eu estava agindo errado. Mas se sabe que estava agindo errado, por que fez isso? Irmãos, porque eu sou um técnico de segurança com 13 anos de experiência em RH e rotinas administrativas, então eu conheço o sistema. Então eu estava fazendo esse esforço do caramba para não entrar na caixa. Porque eu sabia que se eu entrasse na caixa era uma burocracia, era muita burocracia para eu começar a receber. Isso se eu começasse a receber, quem já entrou pela caixa alguma vez sabe do que eu estou falando. E quando você melhora, é outra burocracia para você poder voltar para o trabalho. Então eu queria evitar tudo isso. Sim, e eu como técnico de segurança, e quando eu vou falar para alguma pessoa que passa por isso, eu mesmo recomendo que ela se afaste, que ela procure médico, que ela não trabalhe machucada ou não trabalhe doente. Mas como eu conheço o sistema, se a pessoa não quiser me ouvir, eu também não posso fazer nada. Por quê? A gente sabe o que é certo a fazer, porém o sistema é falho, irmão. A gente sabe o que é certo, porém o sistema que a gente vive, o sistema no qual a gente vive, o sistema o qual a gente se sujeita, não nos permite que a gente faça as coisas 100% do jeito que ela tem que ser feita. Porque senão eu teria entrado pela caixa quando eu me machuquei. Aí, né? E eu
cometi o erro também de parar com o tratamento justamente para não me expor ao vírus, né? Então eu cometi uma sequência de erros que eu, como técnico de segurança, não poderia cometer. Mas como eu conheço o sistema, um deles eu cometi de propósito, o outro foi na inocência mesmo. Mas vamos voltar a falar da pandemia, né? Aí as pessoas com medo uma das outras, aí as pessoas não se ajudam. Eu vi um senhor caído na rua, ajudei ele a chegar na casa dele, e eu machucado, com o músculo todo arrebentado, praticamente carregando um senhor maior do que eu nas costas, num percurso de mais ou menos uns 5 metros, até chegar na casa dele, chamar o filho dele, para o filho dele levar ele no médico. E olha como Deus me guardou. Deus me guardou mesmo, porque eu só fui saber que esse cidadão estava com Covid quando ele faleceu, né? Porém, ele estava há bastante tempo lá na rua pedindo ajuda porque não estava conseguindo se mexer. Pô, será que não tinha ninguém? Será que não tinha passado ninguém naquela rua que é sempre movimentada para ajudar aquele senhor? Uma outra situação, essa foi com a minha mãe. Ela falou assim, porque ela veio, me deu uma lembrancinha na Páscoa, né? E saiu correndo. E eu sabia que ela estava querendo chorar. Ela falou, depois ela mandou um WhatsApp pra mim dizendo assim: desculpa, minha mãe sempre teve um certo problema em chorar na frente dos filhos, né? E ela falou assim: desculpa, eu só queria te abraçar. Aí eu perguntei pra ela: por que você não fez isso? Aí ainda pergunta. Aí eu falei: mãe, você acha que eu não abraço as pessoas? Eu tô me arriscando a pegar o vírus, tô arriscando a pessoa, tô. Só que é tanta paranoia com essa pandemia que as pessoas estão com medo uma das outras. E eu arrisquei a pessoa, mas eu posso ter evitado um suicídio. Eu posso ter evitado que a pessoa tenha feito uma loucura ali. Então, eu não me arrependo de abraçar as pessoas mesmo quando é recomendado que não faça isso. Uma coisa é medida preventiva, outra coisa é paranoia. Aí vê se a minha mãe me nega um abraço hoje. Nem sei se eu podia falar isso, né? Mas... Então, irmãos, a gente precisa entender o que é paranoia e o que não é. Mas, Willy, vamos falar da vacina, então. O vídeo tá até ficando longo. Vamos falar da vacina, porque tem gente aí que tem reações aí. E aí, o que você fala das pessoas que têm reação, irmão? A reação não é culpa da vacina. Cada corpo, irmão, é um corpo. Eu vou citar um exemplo bem besta aqui. Eu não uso pasta de dente convencional há vários anos. Você não usa pasta de dente convencional por quê? Visão comercial, irmão. Você acha que o dono da Coca-Cola vai entrar numa lanchonete e pedir uma Pepsi? Você acha que o dono da Goodyear vai colocar um pneu Pirelli no carro dele? Ou você acha que o dono da Porsche anda de Fiat Uno? Se eu tenho a minha pasta de dente, que é da minha loja, obviamente eu vou usar a que eu vendo, né? Aí eu vendo 2 pastas de dente. Eu tenho 2 pastas de dente que eu vendo na minha loja. Uma delas, a minha irmã ali... Sim, gente, é minha irmã, não é Nossa Senhora, já falei isso em outro vídeo. Uma das pastas que eu vendo, a minha irmã não pode usar. Por quê? Porque tem um componente naquela pasta o qual ela é alérgica. Aí eu tenho a outra pasta ela já pode usar. Porém, eu não posso vender aquela pasta que ela pode usar, eu já não posso vender para o meu pai, porque tem um componente naquela pasta que ele é alérgico.
E aí, se ela usa pasta que ela não pode usar, aí dá uma reação nela. Aí é a loja do Willy que é ruim, é o produto dele que não presta, não. Foi ela que usou uma pasta que ela não podia ter usado. E nas duas pastas tá escrito até num tamanho considerável os componentes que tem na pasta. Cada corpo é um corpo, irmão. Cada corpo é um corpo. Não é? Então, vamos supor, a pessoa teve reação a tal vacina. A vacina que é ruim, não. Porque a vacina deu reação numa pessoa, mas de repente na outra não deu. Agora, tem uma certa vacina aí que eu não tomaria. Mas não é por conta de reações ou não reações. Até porque teve gente que tomou a mesma vacina que eu, conheço gente que tomou a mesma vacina que eu e não teve nenhuma reação. E teve gente que tomou a mesma vacina que eu e teve. Eu não tive reação. E teve gente que tomou outra vacina e não teve também. Ah, Willy, mas se você tivesse tomado de outra vacina, você teria reação? Não sei. Agora, como eu falei que politizaram o vírus, obviamente politizaram a vacina também. Igual, tem um governador aí, eu não lembro agora de que estado que ele é, que ele falou que por respeito à mulher dele, por respeito à opinião da mulher dele, ele não vai vacinar os filhos. Ok, é um direito seu não levar os seus filhos para vacinar, governador. Porém, tem um deputadinho do teu mesmo partido que falou mais ou menos assim, que para a população: você não quer levar o seu filho para vacinar contra a Covid? Ok, você não precisa levar ele para vacinar. Porém, você vai perder a guarda dele. Se bater o conselho tutelar na sua porta e o seu filho não tiver vacinado, ele vai levar o seu filho. Tinha um deputadinho do partido desse governador aí que queria fazer isso. E aí, governador? Você não quer tomar vacina, meu irmão? Você não toma. Você não toma. Você não é obrigado a tomar vacina. Mas o erro tá em você querer incentivar pessoas a não tomarem. Você não quer tomar um direito seu corpo, suas regras. Agora, incentivar pessoas a não tomarem, toma cuidado. Porque, como eu disse, cada corpo é um corpo. Mas, Willy, e a tal vacina que você não tomaria? Por que você não tomaria? Então quer dizer que se você tivesse ido no posto e tivesse só aquela vacina, você ia aceitar ir pro final da fila? Sim, irmãos. Mas por que eu ia aceitar? Porque, como eu falei, politizaram tanto esse vírus que o povo, a maioria do povo ficou pensando assim, igual a mim: se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de outra coisa mais pra frente. Mas por que eu não tomaria essa vacina? Não é pelo fato dela ser a menos eficaz. Primeiro porque o governador que a trouxe, né, que queria implantar, primeiro ele já queria implantar que ela fosse obrigatória. Aí, vem cá. Na primeira análise da Anvisa, a Anvisa não aprovou essa vacina. Não aprovou. Aí ele agiu desesperado. Parecia que ele tinha pedido dinheiro emprestado para um agiota e não tinha como pagar, né? Pelas ações, pelo que ele estava fazendo. Só pelo fato dessa vacina não ter sido aprovada, era essa a impressão que ele passava. Aí, beleza. Quando a Anvisa não aprovou de primeira essa vacina, ele falou que se na segunda a Anvisa não aprovasse essa vacina,
ele entraria contra a Anvisa na justiça. Aí agora ele fala que isso é fake news, que isso é mentira. Porém, tinham quase 40 mil pessoas assistindo a live quando ele disse isso. E uma dessas quase 40 mil pessoas era eu. Então, você se desmentir para querer lacrar contra o seu adversário é fácil. É a mesma coisa da revista lá, falar que o presidente estava mentindo quando relacionou a vacina a HIV. Porém, quando ele disse isso na live, ele estava com um exemplar da mesma revista na mão, lendo a matéria da mesma revista, que era essa matéria que falava isso. Ok, você publicar um artigo desmentindo é fácil. Você tirar essa edição da revista que o presidente estava lendo de circulação é fácil, amigão. Porém, difícil vai ser você tirar a revista da casa de quem já comprou, né? Então, é assim, para você ver, politizaram tanto o vírus que a pessoa fala que até o que ela mesma disse é fake news. Pra você ver que, como eu sempre falo, tem muito mais gente vivendo do vírus do que morrendo dele. Quando eu tava fazendo todo aquele esforço lá para não entrar pela caixa por causa da lesão, a minha chefe sabia o que estava acontecendo comigo, meu coordenador regional sabia o que estava acontecendo comigo, mas a gente sabe como que funciona o mundo corporativo. E quando a pessoa lança atestado demais, muita empresa começa a ver a pessoa como tá fazendo um miguezinho para ser mandado embora. E eu tava com mais medo da empresa pensar isso de mim do que do próprio vírus. Para você ver o tanto que eu tinha medo do tanto que eu tinha medo do vírus, que tava mais sendo politizado do que qualquer outra coisa, né? Aí, então beleza. O governador ameaçou entrar na justiça contra a Anvisa se ela não aprovasse a vacina, né? E aí, na segunda vez, a vacina foi aprovada. Só que aí, como é que eu vou saber se essa vacina foi aprovada por ser segura ou se ela foi aprovada simplesmente porque o governador ameaçou ir para a justiça contra a Anvisa? Porque tem relato de gente, inclusive de gente famosa aí da mídia, artista famoso, que morreu de Covid e tinha as 2 doses dessa vacina tomada. De gente vacinada que morreu, a maioria das pessoas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, né, tomaram essa vacina. E você tem conhecimento de alguém que morreu tomando a sua? Não. Mas o fato de eu não ter conhecimento de alguém que morreu tomando a minha, tomando a que eu tomei, né? Não significa que não tenha. Também não significa que essa não seja boa. Porém, eu tive essa desconfiança por causa dessa live que eu assisti desse governador. Então, por isso que eu não tomaria essa vacina. Mas, irmão, como eu falei, você não quer tomar, não toma. Agora, não fique incentivando outras pessoas a não tomarem. Você pode falar de reações, você pode falar de efeitos colaterais, pode. Porém, procura saber se a pessoa que teve a tal reação já não tinha algum problema antes. Se a pessoa que teve o tal efeito colateral já não tinha algum problema antes. Para você não sair espalhando besteira, assustando gente que já está assustada, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, foi o vídeo mais longo do canal, mas eu precisava falar isso, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like e deixa aqui também nos comentários sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, amém? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.